mensagem de hoje? Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio quer dizer a lei novamente, ou a repetição da lei. Capítulo 28. E olha que já pregamos bastante, mas tem muita coisa. Deuteronômio capítulo 28. A Bíblia é Gênesis, inícios, Êxodo, a saída, Levítico, a lei, Números, a contagem dupla de Israel, e agora a repetição da lei. Capítulo 28, versículo 1. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Aquela voz dos filmes épicos, né? Que fala assim, Moisés, Moisés, né? Abraão, não. Ouvir a voz de Deus, uma pessoa colocou uma vez. A pessoa ora, né? Diz, Deus, fala comigo. Aí vem uma voz do céu e diz assim, vai ler a Bíblia. Entenda bem, você tem que aprender, ler a Bíblia. É aqui que você ouve. O que eu prego, como o missionário fala, missionário R. Soares, ou qualquer outro pregador, tem que ser confrontado com as Escrituras. Nós não podemos pregar fora da palavra. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus. E você tem que aprender a ouvir, mas não é só a letra, não. É quando Deus está lhe dirigindo. Você sente alegria, você sente paz. Não há condenação quando você, a não ser que você está no erro. Como Adão, entenda, como Adão, perdão. Adão ouviu a voz do Senhor e se escondeu. Ele sabia que era Deus falando com ele. Você tem que entender quando é que Deus está falando contigo. Vamos lá, ele vai colocar, não precisa ler aqui não, vou ler, ele vai colocar Gênesis capítulo 3, versículo 8. Coloca para mim, por favor, Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do seu Deus entre as árvores do jardim. Eles sabiam que era Deus, eles ouviram. Você sabe quando Deus está falando contigo. Chama a sua atenção, principalmente quando você está no erro. Você sabe que é Deus falando. Deus está mostrando, não é por acaso. E quando é que Deus? Não é só na pregação formal, não, hein, pessoal. Às vezes até um comentário, um amigo chega com você, vai bater um papo, uma amiga, um irmão, vem falando e fala um assunto que é o seu assunto. É toda a sua vida. Quer dizer, ele conta uma história de outra pessoa, mas que acaba sendo a sua história. Quer dizer, aquele é Deus falando com você. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Vamos, não estou dizendo que seja isso, por favor. Mas vamos que seja uma pessoa assim. Você trabalha numa empresa e faz umas falcatruas, umas coisas erradas. Aí o amigo chega e conta um outro cara, rapaz, eu trabalhei numa outra empresa, tinha um cara que fazia assim, assim, assim. Ele pensou que estava enganando alguém, estava enganando a ele mesmo. É aqui, e não sei o que, até que ele foi descoberto e aconteceu. Você fica assim, ó, que é o seu caso. Ou um homem, entenda bem, que é casado, mas tem uma outra pessoa, um exemplo. Quer dizer, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, não é para condenar. Deus não queria condenar Adão. Adão se escondeu, como nós nos escondemos. A pessoa tem que estar diante de Deus como ele está. A pessoa deve ir diante de Deus como ela está. Versículo 9, diz assim. Versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Deus não era Deus? Versículo 10, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Quer dizer, Deus sabia, mas queria que ele se apresentasse e falasse para ele a verdade. 11, e ele disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Quer dizer, Deus falou para ele, Deus sabia que ele tinha comido, mas Deus está perguntando. Então, é a mesma coisa, aprenda a ouvir a voz de Deus, mas não é para te condenar. Deus não queria condenar Adão, Deus queria salvar. Adão estava nu, Deus queria vestir Adão, a mesma coisa somos nós. Então, capítulo 28, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje? Duas coisas aqui. Primeiro, todos os seus mandamentos. Nós não devemos ser seletivos. Você quer ser seletivo? Você escolhe o que você quer. Não. Lembra de Mateus 4,4? Por favor, Mateus 4,4. O que ele diz? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá, mais de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu não quero, eu sou o Senhor que sara. Amém. Prosperidade é dom de Deus, aleluia, glória a Deus. O homem é marido de uma só mulher. Não,
Oh Deus, então se está errado vai se acertar, entenda. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Eu vou amar aquele infeliz, vou amar aquele miserável. Deus está mandando você amar. O que é amar? Querer bem, mesmo que a pessoa tenha te prejudicado. Ouça a voz do seu teu Deus. E diz assim, tendo cuidado de guardar todo mundo, te ordeno hoje. O que é hoje? Aquilo que Deus fala com você. Porque o pão, ele tem que ser comido todos os dias. Lembra do Pai Nosso? Ele diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eles no passado, isso aqui é uma figura do passado, que quando eles iam no deserto, estavam no deserto, Deus mandou o maná, o pão que descia do céu. É como se fosse um orvalho assim, que vai ter aquela camadinha, aquela camada, quando foi gelo ali, era o alimento deles. Então, eles tinham que pegar todos os dias, menos no sábado. Na sexta tinham que pegar em dobro, porque eles tinham o cerimonial do sábado, né? Tinham que fazer isso. Mas o que eu estou dizendo? Todo dia você tem que buscar o pão. É aquilo que Deus fala com você na mensagem. Não é como o livro dos homens. Você lê sei lá, essa de Queiroz, você lê lá Carlos Drummond de Andrade, você lê, sei lá, entenda, Maquiavel, né? Você lê e você decora o livro. Não. A Bíblia você pode ler 1000 vezes, na 1001 vai ter algo novo. É aquilo que Deus está falando na mensagem, na pregação, que chama a sua atenção, é para você guardar. E o que vai acontecer? Diz assim, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Não é para você ser soberbo, maior do que os outros, não, não. É que Deus vai colocar você para ser visto pelos outros, irmão. Você vai começar a ser visto pelos demais. No começo a família até reclama conosco, não é verdade? Você está meio fanático, hein? Você está meio doido nesse negócio de igreja, você está religioso, não sei o quê. Mas com o tempo eles começam a notar em nós o que? Uma vida melhor. Que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas vamos falar isso bastante no Salmo 67. Vamos até lá? É no meio da Bíblia, Salmo 67. Quando eu aumento um pouco a voz assim, por quê? Nós estamos, pessoal de casa, estamos no culto das 2 horas da tarde, depois do almoço. Se deixar nessa poltrona com ar-condicionado, quando você vê, você está no colinho da mamãe, do papai, né? Então, de vez em quando até bato a mão aqui e tudo. Bem pastor, pregador, bem pentecostal, já viu? Aleluia! Tinha um irmãozinho aqui, não sei se está agora, muitos anos cantando, porque ele não é da nossa querida, enquanto ele nos visitava, irmão Cosme. E ele ficava assim, daqui a pouco ele está quietinho, de repente vai assim, aleluia! Oh glória! Eu falei assim, rapaz, vou contratar esse irmão. Para quê? Para ele andar no salão da igreja. Quando chegar, tiver alguém dormindo, ele vai sentado do lado assim, oh glória! Você vai lá no céu e volta. Você vai lá no céu e volta rápido. Então, quando aumenta a voz, não é por isso que eu estou ficando maluco, não. Então, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. São 3 coisas aqui que nós temos, que Deus está nos dando, pessoal. Nós temos que abraçar o que Deus está nos dando. Deus está dando grandes revelações, Deus está nos dando entendimento que nós temos que abraçar e viver aquilo ali. O que? Primeiro, tem misericórdia de nós, todos nós precisamos da misericórdia. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Na Bíblia Sagrada nós temos casos de misericórdia que se destacam. Eu estou falando de Davi, o grande rei de Israel. Esse homem que se tornou o maior rei de Israel, um dia ele se envolveu com uma mulher casada. Você sabia disso? Esse homem Davi, ele participou do homicídio do marido dessa mulher. Mas ele se tornou o maior rei de Israel. Por quê? Porque ele clamou pela misericórdia. Agora não esqueça, o caso que nós queremos misericórdia é para nós e para os outros. Não é verdade? Mas esse homem, Davi, ele já tinha usado de misericórdia. Antes dele pedir a misericórdia para ele usou a misericórdia com Saul. Quando Saul queria matá-lo, o rei de Israel, que era antes dele, em 2 oportunidades ele esteve com Saul nas mãos. Ele não matou, porque ele temia a Deus, mas ele usou de misericórdia. Bem, irmãozinho, nós queremos misericórdia para nós, mas nós temos que usar. Não esqueça que com a mesma, não precisa ler, Lucas 6,38, a mesma medida que você medir, você será medido. Quem não usa de misericórdia não vai desfrutar da misericórdia. Lembra daquele credor que ele devia uma boa quantia ao rei, e o rei foi e perdoou.
Aí ele foi cobrar de um conservo, de um amigo dele, entenda bem, uma quantia muito inferior. E o rei, quando soube, ficou chateado. Você chama esse cara aqui. Rapaz, eu não te perdoei 500, você não ia perdoar 5 do seu amigo, seu irmão? Então agora você vai pagar o que fez. Ué, pastor Jaime, que é isso? O perdão pode ser anulado? Se você não usa de misericórdia mesmo com os outros, cuidado com isso. Então é muito importante você desfrutar da misericórdia. Davi então se tornou. Na Bíblia Sagrada tem um homem chamado Saulo de Tarso. O livro de Atos fala dele, principalmente do capítulo, entenda, 8 em diante. 7 em diante fala dele, que foi a morte de Estevão. Na morte de Estevão, foi tudo liderado por ele, a morte de Estevão. Esse homem, entenda bem, ele procurou carta dos principais das sinagogas religiosos para entrar nas igrejas, onde estivesse o povo falando de Jesus, e prendesse. Que é homens, mulheres, crianças, arrastava, entenda bem. Aí Deus apareceu para um homem chamado Ananias. Ananias, levanta-te, vá à rua chamada direita, não é aqui em São Paulo não, lá em Damasco. E disse, procura por um homem chamado Saulo, eis que ele está orando, e ele viu que em visão entrava um homem chamado Ananias, que colocava a mão sobre ele, e ele voltava a ver. Senhor, há muitos eu ouvi deste homem, Senhor, os males que ele tem feito aos teus santos que estão em Jerusalém, e agora tem carta para buscar os que estão aqui também, inclusive eu, Senhor. E o Senhor disse, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Irmãozinho, a misericórdia de Deus é muito importante. Eu preciso dela, você precisa dela. Talvez não pecamos como Davi, entenda, mas erramos. E nós precisamos da misericórdia. Não despreze a misericórdia de Deus, mas não esqueça, quem não usa de misericórdia não terá misericórdia. Porque com a mesma medida que você medir, será medido. É dando que se... Quem não dá misericórdia não recebe misericórdia. Primeiro ponto. Segundo, ele diz o quê? Ele diz assim, e nos abençoe. Nós precisamos da bênção de Deus. Provérbios capítulo 10, coloca por favor, Provérbios 10, 2, olha o que diz aí. Provérbios 10, 22, desculpa aí para o rapaz estar lá, eu vou no erro, ele vai junto comigo. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Então, além da misericórdia, eu preciso da bênção de Deus. Uma bênção, quando falamos em enriquecer, logo pensamos o quê? Dinheiro. Não, é tudo. Pode até incluir, mas a saúde, irmão. Você precisa da bênção na saúde, você precisa da bênção no emocional. O que tem de gente hoje sofrendo de pânico, pessoal? Gente que você não vê. Quando você fala pânico, medo, não é medo de altura, medo de isso, medo daquilo, né? Não. Medo do nada. Já viu, você vê, eu tenho um amigo que eu oro por ele, o cidadão é forte, irmão, forte. Como diz o outro, dá uns 5 do pastor Jaime. Forte. Ele fala, pastor, quando o negócio vem, me vê um líquido aqui assim, coração acelera, eu tenho que parar, onde eu estiver eu tenho que parar. Sabe lá o que é isso? O que tem de gente sofrendo, principalmente depois dessa pandemia, de ansiedade. Como pastor, eu atendo as pessoas, converso, e tem gente assim, pastor, eu fui para o hospital com coração acelerado, com falta de ar. Não era Covid, não tinha nada de Covid, falta de ar, não era Covid, era ansiedade. Não são poucas, não. Então, nós precisamos da bênção em todas as áreas. A Bíblia fala, olha só que coisa bonita, isso é muito lindo, pessoal, que a Bíblia diz que Ele nos abençoa com todas as bênçãos. Veja comigo Efésios 1:3, por favor, Efésios 1:3. Ele vai colocar, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com o quê? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Todas já foram dadas. Então nós temos que assumir. Por que eu preciso da bênção? Você vai ver. Primeiro, não esqueça, precisa da misericórdia. Segundo, da bênção, onde você precisar, da saúde, da família, né? No dinheiro, entenda bem, no emocional, no psíquico, você precisa. E agora mais ainda, terceiro, e ele diz assim, versículo 1 ainda, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Além da misericórdia, além da bênção, nós precisamos do brilho de Deus em nós, irmão. Como é que eu consigo esse brilho, pastor Jaime? Andando com Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Aí nós seremos luz para as outras pessoas. Lembra de Mateus 5,14, por favor? Mateus 5,14. Olha o que diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 15.
15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós precisamos do brilho de Deus em nós, temos que brilhar. Para quê? Lembra do Deuteronômio que ele te exaltará sobre as nações? Que ele vai te colocar numa posição que você vai ser visto. Então você começa a ser visto pelos homens, visto pela família, porque sobre ti está a misericórdia, sobre ti está a bênção e sobre ti está o brilho de Deus. E as pessoas vão começar a notar isso em você. Notar o quê? Que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Notaram isso em Paulo. Aquele que era perseguidor de cristãos passou a ser perseguido, porque ele mostrou o contrário, queria provar para todo mundo que Jesus era o Cristo. As pessoas vão notar. O homem pedia esmola na porta do templo. Ficaram todos pasmados quando viram ele no templo, cantando, saltando. As pessoas vão ficar com você também. Vão notar aquilo que eu falo na família. O senhor cita o nome a mulher, a esposa cita o nome da família dela. Antigamente você não fala o nome disso aqui não. Hoje não tem. Ah, que bom. Vamos orar por isso. Você disse: rapaz, esse meu marido mudou mesmo. Ele diz: essa mulher mudou mesmo. A pessoa muda. É o homem, o caráter dele, já viu aquela pessoa? Eu brinco que aquele homem que toda hora toma um beliscão na costela, e hoje a mulher nem faz isso. Rapaz, passou uma pessoa aqui, é como se não tivesse, meu marido não olhou. Por quê? Porque hoje ele tem a misericórdia, ele tem a bênção e tem o quê? O brilho de Deus. É isso que o mundo tem que ver em nós. Aí veja o principal agora, pessoal, o quê? 2. Para que se conheça na terra o teu caminho. Por que nós queremos a bênção? Porque eu quero, claro. Eu quero saúde. Porque quem que não quer saúde? Alguém quer doença, por um acaso? Né? Pessoas agora estão todo mundo apreensivo com a vacina, porque as pessoas não querem ficar doentes. Apesar de ainda ter a desconfiança e tudo aí, mas tem que tomar, né? Tocar, sei lá, um momento é difícil, mas tem. Mas não vou fazer aqui, não estou fazendo apologia a nada, não. Só estou dizendo que você quer saúde. Como vamos passar para outra parte? Dinheiro. Por que você quer prosperar? Porque, pastor, eu quero viver melhor, né? Eu quero ter uma casa melhor. E eu quero deixar algo melhor para os meus filhos. Mas todo mundo quer isso. Jesus disse: os gentios também procuram essas coisas. Nós temos que ter todas as coisas. Mas para quê? Para aparecer para eles, para mostrar o reino de Deus. Mostrar para eles que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós vamos mostrar isso para as pessoas. Nós vamos mostrar para as pessoas como é lindo estar com Cristo, como é lindo estar com o Senhor. Para que veja, o Davi, quando pediu o perdão para Deus, a misericórdia, veja comigo o Salmo 51, versículo 13. Ele pediu que Deus não o condenasse, tivesse misericórdia dele, perdoasse seus pecados, o lavasse, desse para ele a alegria da salvação. Olha o versículo 13. Então, diz lá: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É como dizendo, como Paulo falou. Sabe o que Paulo falou? Olha, pessoal, eu fui o principal pecador e fui perdoado. Quer dizer, se Deus perdoou a mim que perseguia os cristãos, se Deus perdoou a mim que levava as pessoas à morte, imagine você se Deus não vai perdoar. Davi está dizendo a mesma coisa aqui. Ele ensinará aos transgressores os caminhos, os pecadores a ti se converterão. Pessoal, eu traí, entenda bem, eu simplesmente me apaixonei por uma mulher que tinha marido, e depois eu matei o marido dela, mas Deus teve misericórdia de mim. Esse é o nosso Deus. A misericórdia dele vai estar sobre nós. Não esqueça das 3 coisas: a misericórdia, a bênção e o brilho. Você vai aparecer então, como o Deuteronômio falou, Deus te exaltará sobre as nações, vai te levantar, você vai ser visto pelas pessoas. Ninguém fica olhando para quem está caído, o pessoal olha para quem está para cima, irmão. É verdade. Quem está em destaque, entenda, vai estar em destaque, mas não é querendo soberba, não é orgulho, vaidade, não é ostentação, nada disso, não. Às vezes não tem nem nada financeiramente falando, mas tem um brilho de Deus, você tem alegria. Rapaz, eu não entendo, você não tem o dinheiro que eu tenho, mas você vê sem você com alegria, mas eu tenho a bênção, eu tenho a misericórdia, eu tenho a bênção, eu tenho o brilho de Deus. Você não tem o carro que eu tenho. Estou falando isso, um testemunho de um amigo, entenda, e o irmão dele que tinha condições financeiras, olhar para ele e dizer: rapaz, você não tem o que eu tenho, mas você tem alguma coisa diferente. É claro, eu tenho Jesus.
É isso que vai aparecer. Nós temos que fazer isso. Mas importante praticarmos a palavra de Deus. Vamos terminar então. Aí ele diz, versículo 3, novo agora, que eu não cheguei lá ainda. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-se os povos todos. Deus não quer só um grupinho, não. Você vê só. Agora, futebol, por exemplo, tem um clube que está sendo bem zombado esses dias, não tem? Você está brincando, né? Não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo, está todo mundo zombando. Tudo bem, não só conta, não é brincadeira, sadia até que vale tudo. Tem que tomar cuidado, que leva até a morte às vezes. Você viu coisa recente aí, que leva até a morte. Mas eu fico chateado quando é pregador, irmão, que fica, porque pregador está entre os irmãos, em off, também, para colocar. Você vai na página do pastor Jaime, você pensa em encontrar o que lá? Uma palavra de fé. Uma oração, você vai encontrar lá e vamos dizer que você é palmeirense, né? Chega lá, estou eu brincando, zombando. Que brincadeira, eu fugi disso, não estou pegando. Na página do pastor Jaime também estou isso. Ou vão ver que eu sou palmeirense e eu estou lá reclamando, alguém está zombando de mim. Para com isso. Nós temos que mostrar a glória de Deus, é o brilho de Deus. Então as pessoas estão, porque Deus quer que todo palmeirense seja salvo, mas quer que todo corintiano seja salvo também, quer que todo São Paulino seja, todo santista, todo vascaíno, flamenguista, todo brasileiro, todo argentino, todo árabe, todo judeu. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. É isso que nós temos que fazer. Então vamos voltar no Deuteronômio, para terminarmos e já entrarmos em oração. E oração de fogo, pessoal. Oração que Jesus mandou em meu nome, expulsar o demônio. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não seja seletivo, todos os mandamentos que te ordeno hoje, o que Deus está falando com você hoje, ele diz assim, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, vai te colocar numa posição de destaque, que você vai começar a ser visto, e entenda bem, independente da sua condição social, do seu poder aquisitivo, financeiro, você vai ter o brilho de Deus. Tem gente que acha que aquele, já viu falar, ostentação, não é nada disso não. Não estou dizendo que você não possa ter prosperidade, mas não é dessa maneira. Tem muita gente que tem, mas não é visto. Você vai visto pelo caráter, pelo brilho de Deus, pela vida de Deus em você. Agora vem o 2. Ele diz, e todas estas bênçãos, estas, pronome demonstrativo, que tem um catálogo de bênçãos aqui embaixo que não dá para ler hoje, nem vamos ler agora, mas tem um catálogo de bênçãos para você. E ele diz, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. E você já ouviu pregar muito isso aqui, o que não é você que vai alcançar a bênção de Deus, é a bênção que vai te alcançar. Ela vai estar sobre ti, porque você tem a misericórdia e tem o brilho de Deus. A bênção está contigo também. Ou a bênção virá sobre ti. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Essa é a palavra de hoje. Nós vamos orar agora. Meu irmãozinho, se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Ele quer lhe salvar. Ele diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. Jesus quer levar você para o céu, não quer que você para o inferno. A Bíblia mostra que o inferno foi preparado para o homem, para o diabo e seus anjos. O homem vai para lá porque não quis entrar no caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Não disse eu sou um caminho, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que Jesus é o caminho. É você reconhecer que Jesus morreu pelos teus pecados, você reconheceu que Jesus morreu no seu lugar, entende? Porque Jesus não tinha pecado, pessoal, era o meu pecado, era o seu pecado. Qual é o salário do pecado? Jesus tinha pecado? Era o meu pecado, era o seu. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Eu não tinha condições de sair da morte, ele saiu. Para quê? Para eu não conhecer a morte. Eu vou ficar para a semente? Não. O dia que fechar os olhos, já botei a vida eterna, encontrar Deus já. Encontrar. Ele disse para o homem, hoje estarás comigo no paraíso. Não é daqui a uma semana, um mês, não. Quando você fechar os olhos, fica tranquilo, você já está lá no paraíso. Essa é a bênção maior do Evangelho, a salvação. Então basta que você creia no coração. E se você não tomou essa decisão, tome hoje. Fala para ele, Jesus me salva, ele virá. Ele vai salvar no coração. Você tem que crer que ele morreu pelos seus pecados. No coração você tem que crer que ele ressuscitou dentre os mortos. E com a boca você confessa, me salva Jesus, ele vai te salvar. Não, eu já fiz isso, pastor, já. Então diz para ele, não me deixe perder a salvação. E fale para ele, Jesus, eu quero ter a tua misericórdia, quero ter a tua bênção, quero ter o teu brilho.